Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim. Espero que tenham descansado bastante aí no final de semana. E vamos lá dar início a mais uma semana de aula. Espero que seja de muito aprendizado para todos vocês. Bom, turminha, então vamos aqui dar continuidade aos nossos conteúdos. E hoje nós vamos trabalhar com dois temas, turminha. O nosso primeiro tema de hoje, então, vai ser acentuação de oxítonas. E o segundo tema vai ser palavras iniciadas com 10 ou 10 com Z. Vamos lá? Bom, turminha, na aula passada, nós estudamos sobre a sílaba tônica, que são aquelas sílabas que é pronunciada com mais força, ou seja, com maior tonicidade na pronúncia. Então, turminha, essas sílabas tônicas, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, turminhas, são aquelas palavras cuja última sílaba é a tônica. Como exemplo, metrô e soufflé. Podemos observar aqui, olha só, a sílaba tônica destacadazinha aqui na cor vermelho, que ela é a última, não é? Então, quando falamos metrô, o trô, ele soa mais forte. Então, classificada como oxítona. Paroxítonas são aquelas palavrinhas cuja sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, olha só, açúcar, mosquito, certo? Então, minha sílaba tônica de paroxítonas é a penúltima. Já as proparoxítonas, turminha, são aquelas palavrinhas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Como exemplo, náuseas e sílaba. Vocês podem observar aqui em vermelhozinho. Na aula passada já comentamos sobre isso, fizemos atividades mais detalhadas e também o conteúdo foi mais detalhado. Então eu trouxe aqui somente um breve comentário em relação a essa classificação para a gente estar retomando a esse conteúdo de hoje, que é sobre acentuação de oxítonas. Bom, turminha, como já falado aqui para vocês, todas as palavras cuja sílaba tônica é a última, ela é classificada como uma oxítona. Então, turminha, na nossa questão 1, nós temos algumas palavrinhas. Nós vamos ler essas palavrinhas aqui do quadro e separar elas em dois grupos, sublinhando de acordo com a legenda. Então, vocês vão sublinhar de azul o que for oxítona acentuada e sublinhar de vermelho aquelas palavrinhas que forem oxítonas não acentuadas. Tá ok, turminha? Por exemplo, parabéns é uma oxítona acentuada. Então, eu vou e sublinho na cor azul. Já na letrinha A, nós vamos circular a última sílaba das palavras oxítonas que são acentuadas. Na letrinha B, você vai contar como você descobriu a acentuação de palavras oxítonas. E aí, turminha, eu quero chamar a atenção de vocês para o que ele coloca aqui nesse quadrinho rosa do nosso livrinho. O que é que ele diz sobre a acentuação de palavras oxítonas? Então, turminha, quanto aos acentos, as palavras oxítonas, elas são acentuadas quando terminadas em A ou AS, E ou ES, O, OS, EM ou ENS. Ok, turminha? Isso aqui é uma chave muito importante quando estamos estudando a acentuação de oxítonas. Então, a gente precisa lembrar dessas terminações aqui para fazer a acentuação correta dessas palavras. Já na questãozinha de número 2, nós vamos ler um cartaz de uma barraca de fruta. E aí ela tem várias palavrinhas, vários nomes de frutas. E gostaria de chamar primeiramente a atenção de vocês para o nome dessa barraca de fruta, sucolícia.
Então, vemos aí que ela é formada por duas palavras, suco mais delícia. Então, na letrinha A, nós vamos circular os nomes das frutas que não deveriam ser acentuadas. Já na letrinha B, nós vamos comentar por que é comum a gente encontrar essas placas, faixas e cardápios, palavras acentuadas como essas, ou seja, em desacordo com as regras de acentuação de oxítonas. Então, turminha, a regra básica de acentuação de palavras oxítonas é essa daqui, certo? Acentuam-se palavras oxítonas terminadas em A ou AS, E ou S, O, OS, em ou ens. Tá ok, turminha? Então, feito isso, nós vamos prosseguir aqui com o nosso segundo tema de hoje, que é o uso de des ou des. Des com S e des com Z. Vamos entender um pouquinho essas regras de uso de des com S e des com Z, começando pelo des com S. O des com S, turminha, é um prefixo de negação ou de ação contrária. Então, vejamos aqui um exemplo. Vejam só. Ligada, penteado e cansado. Se eu quero falar ao contrário ou como um prefixo de negação, é simples. Olhem só, desligada, despenteado e descansado. Já quando eu falo do uso de des com Z, eu estou me referindo a um numeral, turminha. Então, são todas as quantidades que possuem relação ao número 10. São escritos dessa forma: 19, dezena, 16, 17, 18. Observem que sempre o 10 com Z, quando eu estou me referindo a um número que faz parte do número 10. Também, turminha, pode existir algumas palavras escritas com 10 com Zzinho, tá ok, turminha? Por exemplo, dezembro é 10 com Z. Bom, turminha, sabendo disso, nós vamos agora fazer a nossa atividade lá na página 129, trabalhando com palavras iniciadas com des com S e des com Z. Então, turminha, na primeira questão nós vamos ler uma tirinha do Armandinho, certo? E comentar aqui, que ele pede, depois que a gente fizer essa leitura, que em tirinhas e HQs, geralmente o final é inusitado, né? O que provoca humor na historinha. Nessa tirinha aqui que a gente leu, o que aconteceu? Então, você vai dizer aí, explicar o que foi que aconteceu nessa tirinha que deixou ela engraçada. Na questão número 2, nós vamos ler as frases. O quarto de Armandinho está arrumado. E aí, a segunda frase, ela vem com essa ideia de ação contrária ou de negação. O quarto de Armandinho está desarrumado. Então, turminha, as palavras arrumado e desarrumados, elas são sinônimas que possuem sentido semelhante ou são antônimas, ou seja, possuem sentido contrário. Aí vocês vão marcar apenas uma dessas aí. Na questãozinha número 3, nós vamos completar as frases com antônimos das palavras em destaque, ou seja, com palavras contrárias a essas palavrinhas que estão em destaque. Na letrinha A, organizada, na letrinha B, gruda e na letrinha C, animado. Vamos aqui continuando lá na página 130, turminha. Bom, vemos aí que a questão número 4, ela vai se referir à questão do 10 com Z enquanto numeral. Então, nós vamos realizar essa operação aí, certo? Aqui nós fizemos uma pequena interdisciplinaridade com a disciplina de matemática, não é? Na qual a gente vai fazer essa soma e
escrever o resultado por extenso, tá ok, turminha? Então, depois que fizermos isso, essa soma e o resultado por extenso, nós vamos responder na letrinha A. O que as palavras que você escreveu têm em comum? Na letrinha B, elas derivam de qual numeral, certo? Já na questãozinha número 5, nós vamos dar exemplos de palavras, como eu comentei com vocês, que existem algumas palavras que podem ser sim escritas com 10, com Zzinho. Então, vocês vão dar exemplos aqui. Na questão de número 6, o que você pode concluir em relação à escrita das palavras que são começadas com 10, com S e 10 com Z, certo? Então, você vai basicamente falar a diferença da palavra 10 com S e da palavra 10 com Z. Tá ok, turminha? Feito isso, vocês vão fazer, além disso, a lição de casa das páginas 35, 36 e 37. Vou fazer aqui um breve comentário, começando aqui na página 35 do lição de casa, que é sobre a acentuação de oxítonas. Então, nós temos aqui, na questãozinha 1, várias palavrinhas oxítonas. Então, vocês vão ler as palavras e pintar a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte da palavra. Já na questãozinha de número 2, nós vamos copiar as palavras acentuadas, certo? Então, vocês vão observar aqui todas as palavrinhas que estavam acentuadas e copiar elas aqui. Já na questão de número 3, vocês vão marcar a única alternativa em que todas as palavras oxítonas devem ser acentuadas. Ok, turminha? Depois vocês vão copiar as palavras acentuando-as. Então, vocês vão marcar aqui a opção e depois de marcar, vocês vão copiar essas palavrinhas aqui embaixo, colocando acento nelas. Continuando aqui na página 36, turminha, nós vamos ler um trava-língua e vamos acentuar as palavras oxítonas. Já na questão de número 5, nós vamos explicar por que as oxítonas a seguir são acentuadas ou não. Aqui, turminha, vocês vão precisar bastante daquela primeira regrinha que tem na nossa primeira página de atividade do livro, certo? Que é onde a gente vai fazer a nossa atividade sobre acentuação de oxítonas. Lembram que eu falei aquela regrinha lá que está grafada com a tajazinha rosa do livro de vocês? Vai ajudar a responder a questão 5. Na questão de número 6, nós vamos escrever 3 palavras oxítonas na letrinha A, terminadas em I, na letrinha B, terminadas em R, na letrinha C, terminadas em A. E por fim, nossa lição de casa lá da página 37, nós vamos trabalhar com as palavras iniciadas com 10, com S, e 10 com Z. Então, nós vamos completar na questão 1 essas frases aí com essas palavrinhas que estão aqui no quadro: 18, dezembro, desenho e desclassificar. Então, vocês vão fazer aqui letrinha A, B, C e D, completando com uma dessas palavrinhas aqui do quadro. Na questão de número 2, sobre o emprego de 10 ou 10, assinale a opção correta. Então, vocês vão ler aqui e marcar a alternativa correta, lembrando que só existe uma alternativa correta. Já na questão 3, vocês vão completar as palavras com 10 com S ou 10 com Z. Ok, turminha? Lembrem-se das regrinhas de 10 com S e 10 com Z. Então, turma, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui. Estou online para tirar dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só falar comigo, tá ok, turminha? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.